E a palavra ela é como um remédio, né? Uma palavra, mas ela, na verdade ela é um remédio, porque se você ouvir a palavra que você está precisando para esclarecimento, aquela situação na tua mente fica resolvida. A verdade, ela é um instrumento de Deus dentro da nossa mente que nos faz ser fortes, ter convicção do fim. O arrebatamento é a segunda volta de Jesus, citada ali na carta de Filadélfia. Ao vencedor falou: coluna no santuário do meu Deus e jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu vindo da parte de Deus, e meu novo nome. 5 razões para o arrebatamento. Primeira, ressuscitar os que já morreram. Nós lemos essa passagem, lembra? 1 Tessalonicenses. Existe uma ordem natural. Para Deus, tudo existe uma ordem. Se a gente avaliar o corpo que Ele nos fez, existe uma ordem nos dedos, dos pés, das mãos, existe uma ordem nos olhos. Ele pôs o olho em cima do nariz e a boca embaixo. Porque se eu sentisse o cheiro antes, o cheiro ficasse em cima do olho, eu poderia me aproximar e me prejudicar. O olho está acima de tudo. Por quê? Os outros sentidos vêm primeiro. Porque os olhos é a entrada de toda a informação. O sentido que nos faz pecar e fez pecar o casal no Éden foi os olhos. Por isso que nossos olhos têm que estar olhando coisas boas. Se eu olhar coisas ruins, eu me torno ruim. Então existe uma ordem natural. Então primeiro ele vai ressuscitar o que é viver de novo os que morreram com a fé em Cristo Jesus. Que significa a fé em Cristo Jesus? Querer a bondade, né? O amor e a santidade. Esses. Então, a primeira volta de Jesus ressuscitado nas nuvens será para os crentes em Jesus. Vai ter 2 arrebatamentos. O primeiro será esse, os crentes em Jesus. Ele vai vir nas nuvens e virá nos buscar sem o mundo natural nos ver. O segundo que ele vier nas nuvens, todo olho o verá. Mas isso a gente vai estudar lá no livro, no capítulo certo do Apocalipse. Agora nós estamos meditando na primeira volta de Jesus, que é para os que a ordem natural primeiro busca o melhor da terra. Isso, no arrebatamento, ele vai pegar os melhores, os que venceram o mal, os que se esforçaram em fazer o que é certo, proteger a igreja contra a ira. A Bíblia chama de ira o momento que Deus não mais vai oportunizar o direito ao arrependimento. No dia que o pai se levanta, ele quer ser atendido. A ira tem que ter inteligência. Tem que ser na hora certa. É no sentido de fazer parar a confusão, não é brigar. Calma, que eu digo é resolver as coisas com inteligência sem criar ressentimentos. A ira é isso, é para proteger os que se esforçaram fazer o que é certo. Quando a gente faz o que é certo, Deus nos protege. Você consegue compreender isto? Como é bom ter Jesus, porque a gente recebe proteção absoluta pelo esforço de fazer o que é certo. O mundo diz que não, mas Deus diz que sim. Toda lei do mundo nos leva à perdição, toda lei divina nos leva a uma vida eterna com Deus. Então esta ira é quando ele se levantar e não basta. Não vai esperar mais ninguém se posicionar, mesmo que tenha pedido. A terceira razão, julgar os cristãos a fim de terem sua recompensa. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo,
ou bem ou mal. Você sabia que todo o teu esforço de querer o melhor, de apaziguar, de fazer o que é correto, de ser honesto, de não mentir, você vai ser julgado de maneira positiva perante Deus? Isso vai te dar direitos eternos, como se fossem créditos. Tudo que você se esforça pelo que é certo, mas não brigando, mas falando, sendo a mesma pessoa, dando o mesmo exemplo. Que às vezes a gente se irrita, né? Com calúnias, com confusão. Realmente a gente às vezes quer até se levar pelo impulso, faz tudo diferente. Não pode, não muda aquilo que você é bom. Se você é uma pessoa amorosa, calma e os outros te caluniam, deixa pra lá, não muda o teu jeito. Continua naquilo que tu é bom, nota 10, continua. Continua, porque isso te dará direitos a premiações eternamente. Galardão de Cristo é nessa mentalidade, nesta compreensão mental. Então, se você se esforça para ser correto diante de Deus, consequentemente, alguém dos homens vai ver. Quem vê e tiver inveja vai te retalhar. Quem vê o lado correto teu e tiver ciúme vai te provocar. Quem vê e sentir ódio de você vai te perseguir. Mas o importante é que Deus viu. Aí você ganha créditos. Só que a pessoa que tem um coração bom e tem Jesus queria que os outros entendessem ela. Só que a realidade não é essa, dependendo de quem te enxerga. A vida eterna é muito além do que podemos imaginar. Muito além. Quarto item, que justifica a volta, para dar aos cristãos um corpo glorificado como o de Jesus. Filipenses 3, 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, quando Jesus vier, este corpo nosso, o biotipo, as mãos, o olho será igual. Você terá esse mesmo rosto, cada um terá. Por isso que a gente tem que ter muito respeito pelo nosso rosto e nosso corpo. Porque ele vai ter a textura. Sabe o que é textura? É a composição. Textura. Lã, fio, malha, seda. Textura de tecido. Mas tudo é pano. Textura. Tá? Textura. Casca de fruta, a casca da laranja é de uma coisa, a banana é de outra, da maçã é outra, mas é tudo casca. Textura é a mesma coisa, mas com uma outra consistência. Então, este corpo será transformado nele como ele está. Então, cada um tem que amar o seu corpo e dar valor a ele. E aquele que deu valor e manteve este corpo santo terá o direito de andar com ele nas ruas de ouro. Você vai entrar, quando nós entrarmos no céu, eu vou entrar com, meu nome é Leila, né? Então eu vou entrar como Leila no céu, com esta mente que eu estou falando com vocês, ensinando. Como a Leila é com o seu esposo, que hoje está viajando, né? Não está aqui hoje. Como me comporto com a igreja, com as minhas ovelhas. Esta Leila é a mesma pessoa do dia a dia, que vai pisar as ruas de ouro. Só que eu não terei essa textura humana que apodrece. Se a gente corta, sangra, né? Assim? Se não cuida, suja, fede, né? Cheira chulé, boca fica fedida. Então o corpo humano fede. Então nós teremos uma textura que vai ser eterna e nunca vai apodrecer. Mas será a Leila? É eu? É você? Cada um consigo mesmo. Por isso que eu tenho que lidar com todos os meus papéis de Leila em todos os setores da minha vida e ser uma só como Leila. E cada um de nós tem que ser assim. Aí eu recebo um corpo glorificado. Quem é todo desmembrado e pratica injustiça, fala de um jeito com um, fala de um jeito com outro, fala de um jeito com outro, né? É todo desmembrado. Não recebe corpo glorificado para pisar nas ruas de ouro. Recebe esse corpo deformado e vai morar no inferno. Deus nos deu breves 60, talvez 80 e para poucos 100 anos de vida, mas para ter uma eternidade com Ele.
1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Irmãos, quando Jesus vier, irmãos, ele veio ao mundo, nasceu entre os animais. Bem simplório lá na vidinha dele. Foi filho de carpinteiro, que tinha até uma vida, digamos que uma classe média alta, o carpinteiro, tá? No tempo de Jesus. Casa com 3 andares, né? Aquela coisa toda. Mas ele não tinha discriminação de pessoas. Pobre e rico, porque os discípulos eram homens mais simples e homens mais ilustres. O publicano, como Mateus, era, digamos que como um prefeito de uma cidade bem riquinha. Pedro, um pescador, uma classe média, baixa. Então ele não teve discriminação social com ninguém. O homem Jesus. Tá? O homem Jesus. Aí ele foi, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai. Ele não parou, ele está intercedendo pelo que o Espírito Santo fala de nós. Entre nós e Deus, nós temos um amigo santo chamado Espírito de Deus. Que se a gente se encher dele, a gente transborda em língua estranha. Tá? Aí o Espírito Santo fala de nós no trono para o Pai. E Jesus escuta o que o Espírito fala. E ele intercede. Então, tem coisas que o Espírito Santo reclama e diz: olha, eu não quero mais com o João. Porque já falei 10 vezes, e ele comete o mesmo erro. Aí Jesus diz: não, o meu sangue é para salvá-lo. Irmãos, ele intercede que chega como se fosse suar. Aquele suor do Gólgota, aquele suor sangue, é um esforço de conseguir fazer. Até hoje ele faz isso na eternidade. Ele se esforça e não abre mão da alma. Não abre mão. Ele não abre mão da alma. Ele luta por nós. Aí o Espírito Santo reclama e Jesus luta pela alma de cada ser humano. Quando ele vier nas nuvens, ele vai vir porque ele lutou pelas almas. Então imaginem esse Jesus com toda a glória eterna vir nas nuvens e buscar as almas que ele pagou o preço de cruz e intercessão. Nós teremos esta glória conosco. Você vai ter direito dela. Pessoas que são distantes. Quem já entrou num shopping bem chique e grandão assim? Tu se sente em casa? Nada daquele é teu. O crente que não tem relacionamento com Jesus, para ele falar do céu é um shopping. Ele até pensa, mas não interage. Mas os filhos de Deus vão para casa. Essa sensação de estou em casa tem que ser no culto a Deus na igreja. Essa sensação de estou em casa é quando eu leio a Bíblia. O céu não pode ser um shopping, uma ideia vaga, que você entra lá e sai, ninguém viu que você entrou e saiu, que hora tu entrou e saiu. Só o estacionamento sabe que vai cobrar o teu carro lá. Mas o resto ninguém te viu. O céu tem que ser presente dentro de nós, dentro do nosso psicológico. Estão entendendo, queridos? Tá? Por isso que diz ali, um corpo glorificado é isto. Eu tenho que saber, entender. Então eu conquisto essa sensação de filho de Deus a cada culto, a cada leitura diária, a cada esforço de buscar a Deus. Eu me sinto filho dele. Então, para apresentar a igreja a Jesus para o casamento, Apocalipse 19, 6 a 9. Eu ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia!
pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, cada um de nós se esforça, né, para fazer o que é correto com os filhos, com o marido, com a esposa, no trabalho, não deixa ninguém mentir, faz o que é certo, você vai tecendo espiritualmente a tua veste de justiça. Quem tece a veste é a própria pessoa. Por isso que quem não tem vestes de justiça não tem como ser noiva de Jesus. Todos esperam a noiva, coitadinho do noivo, ninguém olha para o noivo, né? Mas a noiva todo mundo olha, porque essa lei está dentro de nós, colocada por Deus. Deus disse: escreverei as minhas leis no coração dos homens. Esta lei, qualquer nação, qualquer etnia sabe. O noivo vem, ninguém olha, mas a noiva vem, todo mundo... Nós seremos assim naquele dia, no papel da noiva. Todo o céu, todos os anjos, a Trindade vai nos ver entrar. Não pelo gênero, homem ou mulher, mas pelo papel de noiva. Daquele que aceitou o sacrifício de Jesus e quis Jesus dentro dele. É nesse sentido. E será como num piscar de olhos, Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Num piscar de olhos. Isso é tão rápido que não vai ter tempo nem de dizer: estou aqui, Jesus. A Bíblia diz: se estiverem dois dormindo, um será levado e um deixado. Mas se Jesus vier daqui 5 minutos, minha roupa fica aqui, a tua fica na cadeira, e todos nós na eternidade com Deus. Porque sobe com a roupa espiritual dos atos de justiça. E quem não subir fica aqui olhando a roupa no chão. Então, quais são as promessas que Jesus nos dá para aqueles que vencerem e vão morar com Deus? Um pilar no santuário de Deus. Um seguidor firme, forte e estável. Isso é dentro da nossa personalidade. Fazer o que é certo, ser forte e estável. Dali ele jamais sairá, desejará permanecer. Quando você entende o que é ser crente, você não muda. Você continua firme, porque você quer permanecer em Deus. Escreverei nele, Jesus escreverá lá no céu 3 coisas na nossa testa. Aí já entramos na eternidade e o Senhor vai escrever 3 coisas. O nome de Deus para designá-lo como filhos. Cada um de nós na eternidade terá o nome de Deus na sua testa, escrito pelo dedo dele. Por quê? Nós vamos entender lá. Para ele dizer que vai escrever, é porque alguma coisa lá na eternidade isso nos guardará. Correto? Aqui ele permite que tenhamos nossa casa para nos protegermos do frio, da chuva e da doença. Não é assim? E aquele que permanece firme, Deus dá o que ele tem de direito. Ninguém recebe o que não tem de direito. O nome do seu lar, que é a Nova Jerusalém. O nome Nova Jerusalém aparecerá em nossa testa, que somos de Jerusalém. 3. O nome de Jesus, expressando relacionamento pessoal com o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Então, esses 3 nomes, está lido ali, que a gente leu na carta semana passada, depois você volta e relê na Bíblia. Esses 3 nomes estarão na nossa testa. O nome de Deus, o nome da cidade e o nome de Jesus como vencedor. Então, qualquer ser espiritual na eternidade que se apresentar ao cristão salvo, não poderá nos tocar. Nós seremos vedados, lacrados com este nome na testa. Por isso que o diabo levantou e vai escrever na testa dos homens o sinal do anticristo, por causa disto.
do que foi reservado nos céus. Jerusalém tinha o nome de Salém, fundada em paz. Onde que surgiu o nome Jerusalém? Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Salém ou Jerusalém é o mesmo nome, é a cidade do primeiro sacerdócio bíblico. Irmãos, tudo que aconteceu desde Gênesis, nada para Deus ficou perdido. Tu conhece aquela pessoa que guarda tudo com ela, até a embalagem da balinha, já viram crianças assim, guardam tudo. Isso é natureza divina na criança. E a mãe diz que ela tem um lixão no quarto, dá licença. Tudo que aconteceu há milhares de anos, que é mais de 6.000 anos, que aconteceu, é a natureza divina, tudo. Lá foi a primeira cidade, o sacerdote será o nome da cidade eterna. Por isso Jerusalém. Não se tira, não se rouba dos pequeninos a sua pureza divina. Beleza? Deixa a criança ser criança. Nas suas escolhas do que ela quer. Isso é lindo. Salmo 76, 2. E em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Aleluia. Então, Salém, Sião e Jerusalém, biblicamente é o mesmo nome. Porque tem canções que diz terra de Sião, é tudo o mesmo nome, ou novos céus e nova terra. Tá? É tudo o mesmo nome. Então, os tabletes que se escreviam em tábuas, né, de Tel Armana do século 14 a.C., o Salim chamou de a cidade da paz, lá na Arábia. Os assírios, os Salimu, gregos e romanos, Hirosoluma. Os árabes, cidade santa. Em 1000 a.C., a cidade de Davi. Davi trouxe o nome Jerusalém para o povo judeu. Tá? O rei Davi. Então, para Deus, a Jerusalém feita com o sacerdote, Davi honrou este nome, será um nome eterno. Então, Deus dá valor às coisas. Por isso que quando a gente se queixa com o coração cheio de mágoa, a gente tem que pensar bem, porque Deus se inclina para te ouvir. E depois, se tu se esquece o que tu falou, mas ele guarda, porque ele é puro. Então, se você fala alguma coisa no auge das tuas emoções e você não queria bem aquilo, podia ser de outra forma, te conserta, fala com ele, pede perdão. Porque Deus é um Deus de paz. O único caminho para consertar as coisas é o quebrantamento. É falar com Deus no altar, pedir perdão e uma nova oportunidade de viver aquilo de novo. Tá? Essa é a forma de consertar. A argamassa da construção entre você e os céus da tua casa espiritual é o arrependimento e o quebrantamento de qualquer um de nós. Ninguém chega a Deus pelos seus lindos olhos ou linda cor da pele, se chega pela humildade.